bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tirar um outro casaco aqui que já bateu um pouco de calor. Tudo certo? Ai, ai. Então tá, né? Começando mais uma semana bem fria, pelo visto, né, pessoal? Agora há pouco, quando eu acordei, tava fazendo 8, tava fazendo 9, 10 graus. Agora tá esquentando um pouquinho mais, mas tá frio, né? Tá bom para quem gosta de friozinho. Desculpem um pouco o meu atraso aí, pessoal, mas o meu computador deu aquela de ter que reiniciar e atualizar bem na hora que eu estava começando a entrar aqui. Então, por isso que eu demorei um pouquinho, tá? Então, pessoal, vamos começar já a nossa aula, vamos dar início. Eu vou abrir com vocês o material que eu pretendo trabalhar com vocês aqui. Só antes, né? Não sei se vocês ficaram sabendo do que aconteceu ontem, assim, no dia de ontem, em relação à publicação de, como é que eu posso dizer, de supostas provas e supostas situações relacionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Inclusive, até tem um documentário na Netflix que trata um pouco sobre as acusações que ele vem sofrendo agora, que envolve escândalo sexual com menores de idade e tal. Obviamente, né, ele disse que tudo é fake, que nada disso é verdade, mas tem uma série de hackers aí que estão disponibilizando esses documentos, né? Meio que voltou os anônimos, né, que há uns 4, 5 anos atrás também participaram dessas campanhas virtuais contra os crimes e tal. Então tá bem louco, né? O dia de ontem foi bem intenso nessa situação aí. E estão dizendo que algumas coisas do Brasil vão rolar aí também. Então vamos ficar atento nessa próxima semana e ver o que vai acontecer, né? Aí já vou dar dica de uma coisa no Facebook para vocês. Facebook não, desculpa, no Netflix para vocês. Tem uma nova série, pessoal. Cabeças vão rolar, tá meio tenso esse negócio. Tem uma nova série que se chama História Direto ao Ponto, algo do tipo. Tem episódios de 20 minutinhos cada, pessoal. E tem uns episódios bem interessantes, viu? Que tem a ver com a geografia. Tem episódios que falam sobre a corrida espacial, a situação da Guerra Fria, né? Que vocês também veem história. Tem episódio que fala sobre a epidemia de AIDS, que aconteceu de forma geral, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Então, também tem episódios que falam sobre redes de fast food, episódios sobre robotização da produção. Muito massa, vale a pena, tá? História direto ao ponto, se eu não me engano, o nome da série. Não sei se alguém aí viu, quiser falar que viu, dá um relato aí, mas é uma série bem legal. Eu vi ela toda no final de semana, né? Bom, me corrija se eu estiver errado, pessoal. Mas eu acho que eu iniciei com vocês na semana passada, a parte de geologia, de geomorfologia, né? Foi essa parte que eu iniciei com vocês. Só que eu não me lembro exatamente até onde eu fui com vocês. Me lembro que semana passada, primeiro período, eu trabalhei as vegetações mundiais, e aí no segundo período eu comecei a falar com você sobre geologia e geomorfologia, né? A parte do livro 2 que eu vou trabalhar com você, certo? Se eu não me engano, eu falei das eras geológicas, né? Isso, exatamente. Valeu, Cachombo. Falei sobre as eras, demos uma olhada nessas eras geológicas, entendemos mais ou menos como é que funciona, né? O Arqueano Proterozoico mais antigo, para a Era Cenozoica mais recente, e vários acontecimentos que aconteceram em cada momento da história da Terra aí, né? Importante, sempre lembrar, quando a gente fala em eras geológicas, a gente está falando num tempo geológico muito grande, né? A gente não está falando do dia para a noite, não são coisas instantâneas, são coisas muito demoradas, né? Então tá, essa parte a gente falou. Aí agora a gente ia começar a falar sobre a questão da estrutura interna da Terra,
sobre a questão que envolve a formação das rochas. Então, a gente vai entrar nisso agora, certo, pessoal? Vamos lá, então, para a gente começar a trabalhar isso daí. Deixa eu fazer um batezinho aqui para esquentar a garganta. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Nós temos aí na tela projetada para vocês a questão que fala sobre a estrutura interna da Terra. A forma que nós acreditamos como faz parte, né? Ou melhor, o que faz parte dessa estrutura interna da Terra, certo? Importante destacar, pessoal. A Terra tem aí em torno de um raio, né, de 6.300 quilômetros, né? Que seria ali até o centro da Terra. Essa profundidade, dá para se dizer, né? E existem basicamente 3 camadas interiores, 3 camadas internas, né, da Terra. Só que a gente pode separar essas camadas, pessoal, de 2 formas, tá? A gente pode separar ela de uma forma geodinâmica, né? E a gente pode separar ela de uma forma geoquímica. Vocês estão acostumados, provavelmente, a ouvir falar da forma geoquímica, que é essa que está aí na tela para vocês. Que é quando a gente separa a Terra em crosta, manto e núcleo, sendo cada um tendo sua separação também, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Modelo geoquímico e o modelo geodinâmico, ó. Endosfera, mesosfera, astenosfera e litosfera. Esses termos também costumam aparecer em prova, certo? Por exemplo, né, as placas tectônicas, elas percorrem a astenosfera, né, que seria a parte mais superior do manto terrestre. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Vou trabalhar com vocês, tá? Então, partiu, vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Quando eu falo do modelo geoquímico, pessoal, eu separo a Terra em crosta, né? Separo a Terra em manto e separo a Terra em núcleo, certo? Essas 3 estruturas. Sendo a crosta, que eu posso separar ela em crosta continental. A crosta continental, pessoal, ela é mais espessa, né? Ela é mais grossa, dá para se dizer assim. Acho que dá para a gente olhar até mais ou menos nessa imagem, né? Nessa representação, ela mostra a crosta continental sendo um pouco mais espessa do que a crosta oceânica, tá? Então, a gente pode dividir a crosta terrestre em 2, crosta continental e crosta oceânica. Beleza? O manto, já vou especificar cada um pouquinho mais delas, tá? O manto também pode ser dividido em manto superior, né? E manto inferior, certo? Sendo o manto superior aquele que está mais próximo à superfície terrestre, aquele que está mais próximo à crosta, tá pintado aí para vocês de marrom, né? E o manto inferior, aquela parte que está em amarelo nessa representação. Além do manto superior e do manto inferior, né? Nós temos o núcleo, que também é dividido em 2 partes. A parte interna e a parte externa. Núcleo externo e o núcleo interno. Núcleo externo e núcleo interno, tá? Então, vamos agora começar a especificar cada uma delas. Pessoal, quando eu falo do... Vamos começar aqui pelo núcleo, tá? Vamos falar um pouco sobre a composição, né, do núcleo. O núcleo é basicamente feito de níquel e ferro. São os elementos que compõem o núcleo da Terra, certo? Só que a gente tem que saber também que o núcleo externo, pessoal, ele tem um estado líquido, enquanto o núcleo interno tem seu estado sólido, certo? Então, quando a gente fala do núcleo da Terra, é importante a gente saber uma coisa, tá? Que você já deve ter ouvido falar sobre a questão do magnetismo da Terra.
O magnetismo da Terra, pessoal, tem a ver com esse núcleo externo, que é líquido, basicamente feito de ferro, e tem umas correntes de ferro que ficam se movimentando, e é isso que ajuda a gerar, né, o magnetismo da Terra. Então, o núcleo externo da Terra tem relação com o magnetismo dela, tá? Beleza. Então, o núcleo é a parte mais interiorana, né, a parte mais interna da estrutura da Terra, e ele tem uma parte externa líquida, uma parte interna sólida. Bom, falando sobre o manto, pessoal. O manto é onde nós encontramos o material magmático, é onde nós encontramos o magma da Terra, né? O material magmático, magma, pessoal, ele tem uma textura, né? Ele tem o seu estado é um estado plástico, tá? Sei que tu já deve ter ouvido falar que o magma da Terra tem um estado pastoso, né? Mas o estado pastoso não é melhor a classificação. É um estado mais plástico, é um estado efusivo. E tem um pouco de silício, tem um pouco de magnésio, tem um pouco de alumínio, tem um pouco de ferro. Ele é uma mistura dos elementos da Terra, tanto que quando tem erupções vulcânicas, a gente tem chegada de materiais que estão lá dentro da estrutura interna da Terra, que chegam na superfície, certo? E a crosta, pessoal? A crosta da Terra é a parte mais superficial, é a camada mais superficial da Terra. Essa camada mais superficial da Terra, pessoal, ela é composta por rochas, certo? E aí hoje nós vamos ver os 3 tipos de rochas que existem, tá? A crosta continental, pessoal, ela é composta, ela tem uma composição mineral basicamente de silício, né? E não quer dizer que só tenha isso, é basicamente silício e alumínio. Enquanto a camada da crosta, que é a camada oceânica dela, a gente vai dizer que ela tem composição feita basicamente, não quer dizer que exista só isso, existem outras, né? De silício, e magnésio, certo? Então, é isso que a gente vai encontrar na composição dessas rochas. Mais algumas coisas importantes, tá? O manto da Terra, ele é a parte mais espessa da Terra. Ele tem o maior volume da Terra, né? Ele é a maior das camadas, tem 83% do volume e 67% da massa da Terra. Então, eu vou botar essa informação para vocês. Maior camada. Essa camada compõe mais ou menos uns 80% da massa da Terra. Onde é que está o bagulho de porcentagem aqui? Aqui. 80% da massa da Terra, tá? Então é importante a gente... desculpa, do volume. Volume. Massa é uns 60%. Do volume da Terra. Bom, beleza. Feito isso, ó, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui do ladinho. Prestem atenção. Ó, nós temos as chamadas descontinuidades, tá? Na estrutura interna da Terra, vai ter uma fase, digamos assim, uma etapa, né? Uma camada de transição entre uma camada e outra, tá? E aí, o que a gente vai encontrar aqui, ó? As mais importantes eu vou circular para vocês. A descontinuidade de Mohorovičić é aquela transição entre a crosta, né, e o manto da Terra. Descontinuidade de Mohorovičić é a transição do manto para a crosta. Então, bem aqui, ó, uma parte descontínua, descontinuidade de Mohorovičić. Transição da crosta para o manto. A outra descontinuidade que é interessante que vocês saibam, pessoal, é aquela que define a transição do manto para o núcleo, que é a descontinuidade de Gutenberg. Então, de Gutenberg
é da crosta para o... Desculpa, do manto para o núcleo, que é essa parte que eu pintei aí para vocês de vermelho. E aí tem as outras descontinuidades que não são tão importantes, né? A transição do manto superior para o manto inferior, que é a descontinuidade de Rept, e a do núcleo interno para o núcleo externo, que é a descontinuidade de Lehmann. As duas que eu circulei, Mohorovičić e Gutenberg, são as mais importantes, porque é uma transição entre uma camada e outra, certo? Beleza, então. Como eu falei para vocês, né? Essa é uma forma geoquímica de separar as camadas internas da Terra. A gente também tem essa forma geodinâmica, tá, pessoal? Aonde a gente observa outras nomenclaturas e outra composição, né? Outra, dá para se dizer, classificação delas, tá? Então é isso que eu vou falar com vocês agora. Mas eu vou usar isso daqui que tá para ficar mais fácil, tá bom? Bom, a crosta, né? Ela também pode ser chamada de litosfera, certo? Litosfera é a crosta terrestre, tá? A crosta, ela vai ser chamada de litosfera porque é a parte litificada da Terra. Quando eu digo litificado, eu estou dizendo que é duro, composta de rocha. Então, litificação é um conceito relacionado à geologia que fala sobre o processo de endurecimento de uma rocha. Então, a litosfera é a parte dura da Terra, né? No manto, pessoal, ele vai ser dividido em astenosfera, que é a parte mais próxima à crosta terrestre, a parte mais superior, e também vai ser chamado de mesosfera, tá? Enquanto o núcleo vai ser chamado de endosfera. Certo? Então, ó, mais superficial para maior profundidade. Litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, certo? Importante, a astenosfera, ela é composta de magma também. E aí toda a erupção vulcânica que acontece na Terra é o magma que está vindo da astenosfera, tá? O que a gente tem que saber em relação a essa estrutura interna da Terra? Que quanto maior, essa seta está indicando para vocês aí, tá? Quanto mais ali perto dessa região que eu chego, eu vou ter maior profundidade, né? Maior temperatura e maior densidade. Perfeito, pessoal? Então, aqui, ó, as regiões próximas ao núcleo interno, né? Ou melhor, o núcleo interno é a região de maior profundidade, de maior temperatura e maior densidade da Terra, tá bom? Então, o núcleo interno, ele está na parte mais profunda, está na parte mais quente, tem temperaturas que podem chegar a 6.000, 7.000 graus Celsius no núcleo da Terra. E a densidade dele é grande por conta do material que compõe o núcleo, que é basicamente níquel e ferro, dois minerais bastante densos, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí a composição geoquímica misturada com a composição geodinâmica da Terra. A estrutura interna da Terra está aí destacada para vocês, certo? Então, vou passar para o próximo slide, certo, pessoal? Então, visto isso da estrutura interna da Terra, agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de rocha, né? Que são os materiais que compõem a superfície da Terra. Pessoal, essa parte que eu falei agora e a parte que eu vou começar a falar a partir de agora, essa aula, no mais, né? Ela é muito importante para a prova da URGS. A URGS é uma prova que gosta bastante de cobrar de vocês essas questões conceituais sobre a estrutura interna, sobre o tipo de rocha que fazem parte, né, da litosfera terrestre. Então, vou apagar aqui, tá? Para a gente seguir tocando ficha aqui e ir para o próximo slide, tá bom, pessoal? Então, vamos lá.
Lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês falarem que a gente tenta resolver os problemas aqui. Bom, tipos de rocha, geologia, tá? Pessoal, geologia também pode ser chamada, ter um sinônimo, né? Que é petrologia, tá? Então, tanto geologia quanto petrologia fala sobre o estudo das rochas. E por que a gente tem que saber sobre as rochas, pessoal? Porque a vida estão nas rochas, né? Um mineral que vai compor um solo, que vai ajudar uma planta a crescer, está na rocha. O que nós nos alimentamos, a gente não come pedra, né? Mas o que a gente se alimenta, né, pessoal, tem nutrientes que nós encontramos nos solos, que são formados a partir das pedras das rochas. E aí, pessoal, falar sobre rochas é porque também nós apropriamos elas para produzir algum material que vai ser vendido posteriormente, alguma mercadoria, certo? Então, quando eu falo sobre as rochas, é importante a gente distinguir 3 tipos. E aí, eu classifico as rochas, eu não, né? Os geólogos e geógrafos classificam as rochas de acordo com a origem delas, tá? De como que elas ficam duras, de como que elas surgem. É assim que a gente vai classificar elas a partir de agora, tá bom? Então, ó, nós temos 3 tipos de rocha. As rochas ígneas, que é a primeira que eu coloquei ali, que são rochas que também podem ser chamadas de magmáticas, porque tem relação com o magma, tem relação com a estrutura interna da Terra, tá bom? Rocha ígnea ou magmática é sinônimo. Essas rochas vêm do resfriamento do magma, tá bom? Beleza. Outro tipo de rocha, as rochas sedimentares. Essas rochas aqui, elas precisam de outras rochas já pré-existentes na Terra. E aí imagina o seguinte, uma rocha que já está aqui, vai sofrer um desgaste, e aí isso vai gerar sedimentos. Sedimentos é areia, tá bom? A areia é um pedaço de uma estrutura rochosa, certo? Ou melhor, foi um pedaço de uma estrutura rochosa. E aí essa areia toda se acumula no lugar e vai sendo soterrada com o passar do tempo, milhões de anos, né? Ela acaba endurecendo e dando origem a uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar, pessoal, ela precisa do desgaste de outras rochas, certo? E já a rocha metamórfica, ela tem mais a ver com a estrutura interna da Terra também. Quando as placas tectônicas colidem, a gente vai ter o chamado metamorfismo, que é uma grande variação de temperatura e de pressão, certo? Agora, a gente vai aprofundar esses 3 tipos de rocha, ver como é que a gente separa esses 3 tipos de rocha, como é que a gente diferencia cada um deles, certo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, só comentar que a gente ajuda vocês. Bom, primeiro tipo de rocha. As rochas magmáticas ou rochas que também podem ser chamadas de ígneas, tá? Pessoal, a rocha magmática ou a rocha ígnea, ela pode ser dividida de 2 formas. Primeiro, a gente pode separar ela em rocha intrusiva, né? Começa pela intrusiva. Intrusiva ou plutônica. A rocha intrusiva ou plutônica, ela tem a ver com a parte interior da crosta terrestre, lá nas profundidades da crosta terrestre, tá? Olha só, o magma, ele vem do manto, que a gente acabou de falar, né? Quando o magma consegue entrar na litosfera em forma plástica, ele vai resfriando, porque o manto tem uma temperatura muito maior do que a crosta terrestre. Então, quando ele sai de dentro do manto e entra na crosta, ele começa a resfriar. Se
esse magma, esse manto da Terra, essa parte do manto que é composta de magma, né, que consegue chegar na litosfera, se esse magma resfria dentro da crosta, ele vai resfriar de uma forma mais lenta, tá? E aí nós chamaremos esse magma resfriado, quando ele resfria, ele fica duro, a gente vai chamar ele de rocha magmática intrusiva. In é dentro, né? Então, dentro da crosta terrestre. Rocha formada em profundidade, tá? Formação em profundidade. Então, lá na parte mais interior da crosta terrestre. Pessoal, ela se forma em profundidade. Ela tem um resfriamento lento. Por conta dessa característica, os cristais que compõem essa rocha são grandes, tá bom? Então, quando tu pega uma rocha dessas na mão, tu consegue olhar para essa rocha e ver, pá, aqui tem um mineral, um cristal de mineral diferente do outro. Tu consegue ver a olho nu, porque os minerais tiveram tempo para crescer, já que o seu resfriamento foi lento. O principal exemplo desse tipo de rocha é o granito, certo? O granito é o principal exemplo deste tipo de rocha, granito. Tanto que ele é chamado de rocha cristalina, porque os cristais que compõem ele são grandes, né? Os minerais são grandes. Pessoal, aonde a gente encontra granito? Pensando aqui no Rio Grande do Sul, né? No Planalto, a gente vai ver no final dessa aula a classificação do relevo, mas eu já estou adiantando para vocês. Não no final da aula de hoje, no final desse conteúdo dessa matéria, tá? O Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense, né, pessoal? Que nada mais, nada menos é do que a região do Pampa. As coxilhas do Pampa Gaúcho são formadas, muitas delas, por esses granitos, tá? E os morros de Porto Alegre são formados por essa rocha, tá? Então, sempre que tu tiver granito, né, aflorando na superfície terrestre, tu tem que pensar que esse relevo é um relevo antigo, muito antigo, tá bom? Então, no Planalto Uruguai, Sul Rio-Grandense e nos morros de Porto Alegre, nós encontramos granito. Sor, todos os morros de Porto Alegre? Sim, todos os morros de Porto Alegre são feitos dessa estrutura de rochas. Beleza? Próximo tipo de rocha. Ó, dentro das magmáticas, nós ainda temos esse magma. Ó, te lembra? O magma saiu do manto e ele começou a se resfriar. Se ele se resfria na crosta, ele é intrusiva. Agora, olha aqui para minha mão. Se o magma consegue sair, ó, perceba que o meu dedo saiu de dentro da crosta, de dentro dessa mão que é a crosta, tá? O magma saiu da crosta, ele vai se resfriar fora dela. E aí, quando é fora, é extrusiva. Pessoal, vulcanismo é um magma sendo expelido, né? Então, quando o magma ele é expelido, quando o magma sai de dentro da Terra e vem para a atmosfera, isso a gente chama de vulcanismo. E daí vem o nome também de rochas vulcânicas. Rochas vulcânicas são as rochas que têm a ver com o vulcanismo. Vulcanismo é um magma saindo de dentro da Terra, certo, pessoal? Então, rochas extrusivas e vulcânicas, um dos tipos das rochas magmáticas. Então, a formação dessas rochas, né? Vou escrever aqui para vocês. Formação na superfície da Terra. Certo? E ó, como a formação é na superfície da Terra, e aí vai ser bem mais rápida, os cristais que compõem essa rocha serão pequenos. Cristais que não serão visíveis a olho nu. Se tu pega uma rocha vulcânica na mão, tu vai olhar para ela e tu não vai conseguir diferenciar os minerais que compõem essa rocha.
tá bom? Daqui a pouco eu trouxe imagens, trouxe exemplos para a gente olhar dessas rochas aí, tá? Pessoal, o principal exemplo desse tipo de rocha, e aí é importante a gente saber, porque também tem no Rio Grande do Sul, é o basalto. O basalto é o principal exemplo das rochas extrusivas vulcânicas. O basalto se forma a partir do vulcanismo. O basalto se forma a partir do magma saindo para fora da crosta. Pessoal, aonde nós encontramos basalto? Tá? Primeiro, em regiões vulcânicas, né? Onde tem erupção vulcânica, tem basalto. Nós encontramos ele na bacia sedimentar do Paraná. Nós já vamos falar sobre bacia sedimentar, escudo cristalino e dobramento moderno, né? A gente falou um pouco sobre isso semana passada, mas aqui no Brasil, na bacia sedimentar do Paraná, a gente vai encontrar basalto. E dentro da bacia sedimentar do Paraná, nós temos um relevo do Rio Grande do Sul, que é o Planalto Meridional. Pessoal, o Planalto Meridional é o nome bonitinho da região norte-nordeste do nosso estado, da Serra Gaúcha, certo? Então, a Serra Gaúcha, ela está numa porção mais alta porque há muito tempo atrás aconteceu um derramamento de lava, um derramamento de magma e que formou esse planalto, essa serra. Sora, então tu está querendo dizer que tem vulcão ou teve vulcanismo aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha? Sim, teve. Lá na época da Pangeia, que a gente vai ver também isso mais para frente, nós tivemos esse vulcanismo, tá bom? E, pessoal, esse vulcanismo da Terra, ele, dessa região do Rio Grande do Sul e do Brasil, além dele aparecer na Serra Gaúcha, ele aparece em uma das praias do nosso estado. A praia mais bonita do Rio Grande do Sul, porque ela é mais diferente do resto, né? Que é justamente Torres. Torres, no Rio Grande do Sul, a chamada Praia da Guarita, não só a Praia da Guarita, né? Mas todos aqueles morros que tem na beirada de Torres, se tu já foi para Torres, tu já deve ter visto isso, né? Aqueles morros ali se formaram quando o Brasil, quando a América, na verdade, se separou do continente africano. Quando houve essa separação, né, dessas duas estruturas de rochas, saiu o magma e o magma formou todas essas regiões, tá bom? Então, pessoal, essas são as informações mais importantes que vocês têm que saber sobre as rochas magmáticas, tá bom? Beleza. Agora eu vou apagar aqui para eu mostrar algumas imagens para vocês que ajudam a vocês entenderem um pouquinho elas, tá bom? Então se lembrem, granito intrusiva, basalto extrusiva, tá bom? Então, vou começar a apagar aqui para a gente ir para o próximo slide. Vocês não acham essas coisas fantásticas, assim, do tipo, tu olhar agora, tu vai para Torres. Eu, por exemplo, desde que eu comecei a estudar isso, comecei a entender um pouquinho mais disso. Toda vez que eu vou para Torres, eu ir para algum lugar que eu, enfim, pesquiso antes sobre os tipos de rocha, sobre a história geológica daquele lugar, eu sempre fico tipo, olha só que absurdo, né? Tanto tempo, tanta história, tantos acontecimentos, tanta grandeza nessas coisas a gente vendo assim. Eu acho muito massa. Eu realmente fico muito emocionado, não emocionado, mas chocado, assim, tipo, a gente é só uma fraçãozinha de tudo que acontece. Então, algumas imagens aqui. É muito tri, né, Dado? Algumas imagens aqui, ó. O resfriamento do magma acontecendo aqui, ó. Isso é na parte externa da Terra, né? Obviamente, o magma se resfriando desse jeito vai dar origem a essa rocha aí, que é o basalto, né? Então, basalto, ó, rocha extrusiva. Falei para vocês que os minerais que compõem o basalto são minerais pequenininhos, né? Então, tu olhando essa rocha, esse basalto, tu não consegue distinguir, tu não consegue ver os minerais que compõem essa rocha. Já aqui embaixo o granito, rocha intrusiva, né? Todos os morros de Porto Alegre são feitos dessa rocha aqui de baixo. Tu já deve ter visto essa rocha na Rua dos Andradas,
na Rua Praia de Belas, algumas regiões aí da zona norte de Porto Alegre, os paralelepípedos, aquelas ruas feitas de paralelepípedo meio avermelhado, né, a gente vê o granito. Mas não só na rua, né? Também nós podemos ver o granito nas mesas das casas de vocês, como nessa foto aqui, ó. Algumas bancadas de cozinha ou a própria tampa da mesa de jantar e tal é feita de granito. Isso aqui é granito, tá, pessoal? O granito, ele tem esse uso, né? Obviamente não é um granito que o cara tirou lá do meio das pedras e jogou para vocês, não. É um granito polido, é um granito bem tratado, bem bonito, tá? E provavelmente eles pegaram isso lá em profundidade. Tem vários granitos, tem granitos de várias cores. Tem granito mais escuro, mais próximo de um cinza preto. Tem esse granito mais claro. Tem um granito mais avermelhado, como esse daqui, né? Então, temos várias colorações de granito. Isso depende. A pergunta da Jéssica é muito boa. Sor, a brita é isso daí? Exatamente. A brita é isso daí. Se a brita for essa mais avermelhadinha, ela é feita de granito. Agora, se a brita tiver essa coloração preta mais dura, aí ela é feita de basalto. Então, tu vê, até as britas que a gente coloca na casa da gente, né? No pátio, enfim, tem a ver com a estrutura interna da Terra, tem a ver com as rochas, tem a ver com o vulcanismo. Sim, é brita, tá? É brita. As calçadas que vocês têm também, né? As calçadas ali da região do Shopping Lindóia ali, não sei se vocês fazem isso, eu ainda faço até os dias de hoje, né? Que é caminhar nessas calçadas sem tentar pisar nas linhas, né? Porque se eu pisar na linha eu vou morrer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Né? Eu faço isso até os dias de hoje. Então, o basalto a gente utiliza para esse tipo de calçada aqui, né? Que a gente faz um quebra-cabeça, né? Um mosaico de basalto. Ó, que eu falei para vocês. A Praia da Guarita, em Torres, né? Peguei uma fotinho dela aqui para vocês verem, ó. Essa estrutura de rocha acinzentada aqui, ó, pessoal. Tudo isso daqui se formou quando o continente americano se separou do continente africano, há mais de 200 bilhões de anos atrás, tá? Quando nós nos separamos, saiu o magma e formou essas guaritas da Praia de Torres, tá? Ah, outra coisa, ó. Lá no fundo, até vou marcar para vocês aqui, ó. Lá no fundo, ó, no horizonte, se tu olhar, pessoal, tem uma estrutura lá atrás que é a Serra Gaúcha. Toda essa Serra Gaúcha que vocês estão vendo, quando vocês estão indo em direção a Santa Catarina, quando vocês estão indo para Torres, vocês sempre à esquerda de vocês vão ver um monte de morros. Esses morros todos são formados pela mesma rocha de Torres, essa rocha aí que vocês estão vendo. Todos esses morros fazem parte da Serra Gaúcha, um patamar mais alto, né? E tu vê essa mudança de paisagem perfeitamente quando tá indo pela freeway. Tá indo pela freeway, tu tá no meio de uma área plana, tu olha o horizonte, tu vê poucas ondulações. Mas quando tu tá perto do segundo pedágio, tu vê no horizonte já aquelas montanhas. Aquelas montanhas que tu vê no horizonte perto do segundo pedágio ali na freeway, é tudo essas mesmas montanhas aí, e é tudo feito de basalto. Todo um derramamento de lava, né, que aconteceu há mais de 200 milhões de anos atrás. Então, em Torres, na Praia da Guarita, nós também temos outro lugar que é muito massa, que fica em Santa Catarina, que é a Serra do Rio do Rastro. Não sei se vocês já conheceram, não sei se vocês já visitaram, mas é um lugar muito massa. Todas essa estrutura, a estrutura de rocha aqui, ó, pessoal, é basalto, rocha magmática extrusiva, a chamada Serra Geral. Beleza. E ó, o que eu falei para vocês, que o basalto a gente encontrava na bacia sedimentar do Paraná, né? Ó, pessoal, toda essa região que está pintada em laranja para vocês, tudo isso daqui, ó, teve derramamento de basalto, derramamento de magma, tá? Então, quando a gente está indo de Porto Alegre para o litoral, a gente vê um pouco desse derramamento de magma aí no nosso estado, no nosso país, certo?
Beleza, então, pessoal, vou parar por aqui, tá? Porque para não dividir as rochas sedimentares, para não ficar no meio delas. Então, vamos parar por aqui, vamos fazer um intervalinho. 15, 20 minutinhos, estamos de volta. Eu tô me mijando, já tomei bastante mate aqui. E vou comer alguma coisinha também que já tá dando um pouco de azia, tá? Então, daqui a uns 15, 20 minutinhos, estamos de volta para continuar a tratar de rochas, ó. Spoilers para vocês, né? Para a gente entender um pouco dessas lógicas aqui. Spoiler para vocês não irem para a cama dormir, né, pessoal? Porque eu sei que hoje está frio e muito provavelmente vocês devem estar vendo essa aula. Se não estão na cama, estão do lado da cama, né? Eu só não estou dando aula em cima da cama porque seria antiético, né? Mas enfim. Então, 10, 15 minutinhos, desculpa, 15, 20 minutinhos, estamos de volta. Logo mais, então, estamos aí, certo, pessoal? Partiu o intervalo, peguem um cafezinho, peguem uma comidinha. Até daqui a pouco. Vou deixar projetado aí para vocês. Só vou parar o meu vídeo e o meu áudio. Até mais.
Vamos lá, então. Voltei. É só para registrar. Ou melhor, só para perguntar. Vocês costumam ver aula no celular ou no computador? Uma dúvida só, para saber se vocês veem aula no celular ou no computador. Celular no Note. Beleza. Celular, Nos dois. Mas, beleza, só para saber então. Ó, no Note, no celular, no computador, eu não sei, eu tô acompanhando aqui, eu acompanho junto no celular, eu entro na reunião com o celular também para ficar vendo se vocês estão vendo a imagem que eu estou passando para vocês. Né? Acho que o celular ele atrasa um pouquinho, mas era só para saber se vocês usavam o celular ou o computador mesmo. Vamos lá, então, continuar a lógica das nossas rochas aqui. Então, falamos das rochas magmáticas, agora a gente vai falar das rochas sedimentares, tá, pessoal? Importante. Para uma rocha sedimentar se formar, existe primeiro, ou melhor, nós temos primeiro que tem que existir uma rocha aqui antes, tá? Então, eu só vou mudar o slide para utilizar uma imagem como exemplo para eu poder falar do surgimento das rochas sedimentares, tá? Já vou voltar para tudo isso daí. Então, ó, pessoal, imagina o seguinte, deixa eu pegar uma coisa aqui, deixa eu pintar em branco aqui. Peraí, eu quero pintar aqui, acho que isso aqui eu consigo pintar. Ó, deixa eu pintar essa parte de branco aqui, só para a gente imaginar que isso aqui é um buraco, tá, pessoal? Faz de conta que isso aqui é um buraco, tá? Então, para uma rocha sedimentar se formar, pessoal, a gente tem todo um processo que demora muito tempo. A primeira coisa que a gente tem que saber, quando uma rocha sedimentar se forma, ela vai ser formada a partir da deposição de outros sedimentos de outras rochas, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Imagina aqui nesse meu desenho, tá? Vai vir a chuva aqui nessa rocha. Faz de conta que essa rocha que está em marrom para vocês é uma rocha ígnea, tá? Quando vem a chuva aqui, ó, e vem o vento, né? Vem chuva, vem vento, vem geleira, vem um monte de fenômeno climático, e esses fenômenos climáticos vão desgastar essa rocha, e aí vai gerar vários sedimentos dessa rocha, tá? Esses sedimentos, por conta da gravidade, vão se depositando aqui, nessa região mais baixa, tá bom? Então, vem vento, vem chuva, e aí os sedimentos vão sendo gerados de outras rochas e vão se depositando no buraco. Com o passar do tempo, ó, pessoal, esse buraco ele vai ser tomado de sedimentos e aí ele vai se solidificar. E aí é aqui que vai surgir uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar, primeiro, precisa de uma rocha já pré-existente e precisa que essa rocha que já exista sofra um desgaste. Quando essa rocha sofre um desgaste, ela gera sedimentos. Quando ela gera sedimentos, esses sedimentos são transportados pelo vento, pela água, e eles são depositados. Quando eles são depositados, eles vão se endurecer. E aí, depois dele endurecerem, que eles vão dar origem à rocha, tá? Então, eu desenhei mais ou menos para vocês aqui como é que funciona o surgimento de uma rocha sedimentar. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Importante, antes de eu seguir tocando ficha. Se nós tivermos um ser, tá? Faz de conta que existe um bichinho aqui, tá? Uma vaquinha. Se esse ser estiver vivo aqui na Terra, tá? E ele simplesmente morrer, né? A gravidade vai levar esse ser também para esse buraco, né? E aí vai estar ele aqui morto, né? Só os fósseis dele. E a gente vai encontrar os fósseis, né, em rochas sedimentares. Porque a rocha sedimentar vai ser uma sobreposição de vários sedimentos. Se tiver algum ser que morreu e ele foi depositado junto, quando a gente for mexer nas rochas sedimentares, a gente vai achar ali um fóssil, tá? Então, as rochas sedimentares, coisa mais importante, nós só encontramos fósseis nas rochas sedimentares. Apagando aqui. Então, é mais ou menos assim que acontece. Desenhei para vocês.
Agora eu vou explicar conceitualmente para vocês o que é isso tudo aqui, tá? Então, primeiro, para eu ter uma rocha sedimentar, eu preciso de uma rocha que já existe. Então, essa rocha sedimentar ela vai surgir a partir do desgaste, então elas surgem do desgaste de rochas pré-existentes, tá? Então, essa é uma coisa a mais importante que a gente tem que saber. E aí, pessoal, a gente chama de diagênese o processo de formação da rocha sedimentar. Então, diagênese é o processo de formação, foi isso tudo que eu acabei de explicar para vocês. O processo de formação de uma rocha sedimentar envolve intemperismo. Depois do intemperismo vai ter a erosão, né? Intemperismo. Intemperismo significa o quê? Processo de enfraquecimento da rocha. Quando a gente for falar dos agentes exógenos, a gente vai falar do intemperismo, tá? Depois da erosão, vai acontecer o transporte. Depois do transporte, a deposição, tá? Então, os sedimentos vão se depositar, vão se acumular num buraco, numa região mais baixa. E aí, essa deposição vai gerar, pessoal, essa acumulação de sedimento vai gerar um peso, vai gerar uma compactação dos sedimentos. E esses sedimentos, depois de serem compactados, vão serem solidificados. Solidificação, tá? Ou também chamado de cimentação. Solidificação ou cimentação. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, ó, o processo de diagênese de uma rocha sedimentar. Tem que acontecer todos esses eventos para uma rocha sedimentar se formar. Tem que ter um intemperismo, tem que ter uma erosão, tem que ter o transporte e a deposição de sedimentos, os sedimentos vão se compactar e aí, com o passar do tempo, eles vão se cimentar, se solidificar. Isso tudo que eu botei para vocês é o processo de formação da rocha sedimentar. Isso tudo é a diagênese, certo, pessoal? Então, todo o processo de origem de uma rocha sedimentar, tá? Todo esse processo, esse passo a passo, demora muito tempo para acontecer, tá bom? Então, coisa mais importante que a gente tem que saber, que somente nessas rochas que nós encontramos, pessoal, os fósseis, tá? Então, tu pensou em fóssil, tu pensou em combustível fóssil, é em rocha sedimentar, beleza? Então tá. Depois, quando esses combustíveis fósseis se formam, e quando os fósseis também se formam, né, a gente vai encontrar eles depois de muito tempo nessas estruturas de rocha. Então, as rochas sedimentares são importantes para a gente saber da história da Terra, porque nelas que a gente vai encontrar uma sobreposição de histórias, uma sobreposição de tempos diferentes, né? Então, tu tem que imaginar o seguinte, que a rocha sedimentar que está em maior profundidade revela para nós o tempo mais antigo. Já a rocha sedimentar que está mais próxima à superfície revela para nós um tempo mais recente. Então, é olhando essas rochas sedimentares, essas rochas estratificadas, estratificação é a sobreposição de camadas de rocha, tá? É olhando essas rochas que a gente conhece a história da Terra. Beleza? Então, dentro das rochas sedimentares, nós temos 3 tipos. Rochas clásticas ou detríticas, as rochas orgânicas e as rochas químicas. Esses 3 exemplos são exemplos de rochas sedimentares, tá bom? As rochas clásticas e detríticas podem ser chamadas de inorgânicas. As rochas orgânicas podem ser chamadas também de biogênicas. Então, alguns sinônimos que podem surgir para essas rochas, tá? Então, vou começar falando da inorgânica. Pessoal, a inorgânica, clástica ou detrítica, esses 3 termos, se referem a uma rocha sedimentar que é feita somente de outras rochas, ou seja, somente de material inorgânico, somente de sedimentos, de fragmentos de outras rochas. Não tem presença de material orgânico decomposto, somente material
de outras rochas. Somente areia, somente pedra, somente brita, como a nossa colega falou antes ali. Já a rocha biogênica ou orgânica é quando algum ser vivo da Terra morreu, se decompôs, e aí essa decomposição deu origem a uma rocha orgânica. Então, é um material orgânico decomposto, né? Como, por exemplo, aqui eu sinalei para vocês, né, o carvão mineral. O carvão mineral, pessoal, é o principal exemplo de rocha orgânica, que é um combustível fóssil, né? O carvão mineral, pessoal, ele se forma quando uma floresta é soterrada, é decomposta, e aí essa floresta, tá, vai com o passar do tempo se decompondo, e é ela que vai dar origem ao carvão. Então, o carvão mineral seria um monte de tronco de árvores que se solidificaram com o passar do tempo, tá? Então, carvão mineral. Então, material orgânico decomposto. E uma rocha química, pessoal, é quando tem alteração química numa rocha pré-existente. Principal exemplo é o calcário, uma rocha de calcário. É importante o calcário, pessoal. No calcário a gente vai ter cavernas, o calcário é facilmente solúvel em água, ele se mistura muito fácil com a água. Então, nós temos cavernas em ambientes de calcário, né? E também temos as formações das estalactites e das estalagmites, tá? Então, nós vamos ver essas rochas agora aí, vamos ver alguns exemplos, certo? Pessoal, começando pelas clásticas e pelas detríticas, tá? Vou apagar aqui, então, para a gente ir para o próximo slide. Começando pelas clásticas e pelas detríticas, tá? Não se esqueçam desse processo que eu falei dessas rochas sedimentares. Vamos lá. Ó, então, nelas a gente encontra fósseis, né? Obviamente, o fóssil a gente não encontra assim bonitinho, tá? A gente encontra ele todo destroçado. Os caras têm que catar os fósseis para conseguir formar, né, esse ser que existia há um tempo atrás. E aqui, começando, rochas sedimentares clásticas, que é somente materiais de outras rochas, somente mineral, somente material inorgânico. Nós temos dois principais exemplos, tá? Pessoal, os sedimentos, a gente classifica os sedimentos de acordo com o tamanho, certo? Ó, do menor para o maior sedimento. Escudo cristalino pode ser formado por outras rochas além do granito? Pode, mas por um tipo de rocha que não é o granito. O escudo cristalino também pode ser formado por gneiss, que daí é uma rocha metamórfica, que vai ser a próxima que a gente vai ver. Então, o escudo cristalino é feito de rocha cristalina. Ou vai ser granito, ou vai ser gneiss, que é um tipo de rocha metamórfica, tá? Tem que pensar que escudo cristalino é rocha muito antiga e uma rocha muito resistente. Ó, a rocha sedimentar a gente separa de acordo com o tamanho dos sedimentos que compõem ela. Então, olha aqui para minha mão, ó. Do menor sedimento para o maior sedimento, tá? Silt e argila, areia, cascalho e matacão. Esses são os tamanhos de sedimentos. Silt e argila menor, areia intermediário, cascalho um pouco maior e matacão é grande, tá? Então, silt, areia, cascalho e matacão. Aí eu botei dois exemplos para vocês. Uma rocha que é formada por areia, por grãos de sedimentos do tamanho da areia e por grãos de sedimentos do tamanho de cascalho, tá? Isso a gente chama de granulometria, tá? Granulometria é o tamanho do grão, o tamanho do sedimento. Então, um conglomerado, ele é formado por sedimentos no tamanho de cascalho, tá? Já um arenito, ele é formado por sedimentos no tamanho areia, né? Então, arenito e cascalho podem dar origem a essas rochas que a gente está vendo. Quando for um conglomerado, ó, tu consegue ver o tamanho das rochas aqui, né? Tu consegue ver o tamanho do sedimento. Isso aqui é cascalho. E aqui, arenito, areia, tá? Não tem material orgânico nessas rochas. É somente resto de outras rochas, tá? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês de locais que nós encontramos essa rocha, tá? Ó,
O arenito vocês encontram nas lojas que vendem pedras e tal, vocês encontram o arenito chamado de pedra grés. A pedra grés, pessoal, ela tem uma coloração meio avermelhada, né? Geralmente se coloca em calçadas também. E a galera, se tu passar o dedo, não sei se já fez isso, não sei se já passou o dedo nessa rocha. Se tu passar o dedo, vai sair areia na tua mão, né? Essa é uma rocha um pouco mais frágil, porque ela é feita de um monte de areia acumulada. É mais fácil de tu desfazer essa rocha do que as rochas magmáticas, tá? Aqui, ó, um grande exemplo de uma região feita de rocha magmática. O Grand Canyon, nos Estados Unidos. É um dos lugares que eu gostaria muito de visitar. Não sei se um dia eu vou conseguir ir para os Estados Unidos, porque precisa de visto, né? E ainda mais agora com essa pandemia, que brasileiro não está podendo entrar lá, então. Mas é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, né? O Grand Canyon. E aqui, pessoal, a gente consegue ver todo o Grand Canyon, ele é feito de areia, né? Não de areia, de arenito, que é uma rocha composta por sedimentos do tamanho de areia. Vocês podem ver, ó, pessoal, vocês conseguem perceber, mas existem umas linhas aqui, ó. Preto, vou pegar. Ó, existe uma composição, uma ordem dessas linhas horizontais. Isso aqui a gente chama de estratificação. Tem que imaginar que são várias histórias que se passaram aqui, tá? Então, o que está mais profundo é mais antigo, e o que está mais próximo à superfície, aqui, né, mais alto, é mais recente. Então, mais antigo, mais profundo, mais recente, mais superficial. Então, o Grand Canyon é um exemplo de uma região composta por arenito. Beleza. O arenito, pessoal, rocha sedimentar clássica, a gente também encontra em Torres, tá? Senhor, mas tu falou que em Torres tinha basalto. Sim, tem basalto. Mas embaixo do basalto, pessoal, tem arenito. Não sei se vocês já foram na Praia da Guarita em Torres. Se vocês já visitaram lá, tá? Se vocês já visitaram lá, vocês devem ter visto, ó, que na Praia da Guarita existe uma rocha daqui para cima e uma rocha diferente daqui para baixo, né? Essa rocha que está aqui para baixo é o arenito. E essa rocha que está aqui para cima é o basalto, certo? Então, basalto e arenito, pessoal, são os dois tipos de rochas que nós encontramos lá em Torres, tá? Embaixo basalto, embaixo arenito, em cima basalto. E é exatamente assim que a gente vê também na Serra Gaúcha, tá bom? Olha só. Agora é importante tu olhar para a minha imagem aqui, para eu tentar explicar para vocês como é que funciona essa história toda. Faz de conta que a minha mão, essa mão que eu estou balançando é América, e essa outra mão que eu estou balançando é África. Há uns 200 milhões de anos atrás, a gente era juntos, a gente era colado. Quando a gente estava junto, existia um grande deserto entre o Brasil e o continente africano, tá? Existia um grande deserto entre nós. E aí, um deserto é formado por areia, né? Esse deserto a gente chama de deserto do Botucatu, tá bom? Quando nós começamos a nos separar por causa das placas tectônicas, a gente se separou bem no meio desse deserto. E aí ficou um espaço vazio entre a América e a África. E aí saiu magma, né? Formou o basalto e esse magma se sobrepôs a esse antigo deserto. Então, em cima nós temos o magma, nós temos o basalto, e embaixo nós temos o arenito, a areia desse deserto antigo. Então, tanto na Serra Gaúcha quanto na Praia de Torres, tu encontra basalto sob uma estrutura de de arenito, tá? Então, a próxima vez que tu for para Torres, para essa Praia da Guarita, tu vai olhar para ela de uma forma totalmente diferente do que tu estava acostumado, tá, pessoal? Então, embaixo arenito, em cima basalto. Eu acho isso incrível, eu acho sensacional. Eu acho isso muito massa. E essa foto também tá bem bonita, né? Bom, beleza. Então, falamos aqui das rochas clássicas, ó, feitas somente de material de outras rochas. Agora as rochas orgânicas. Ah, não, primeiro as químicas, acho que aparecia ali, né? Químicas, tá? Pessoal, estalactite e estalagmite são os dois principais exemplos. Tanto a estalactite e a estalagmite são formadas em ambientes de calcário. Então, olha só.
aqui ajuda a explicar um pouquinho, ó. Primeiro, ó, importante destacar. Essa rocha que vocês estão vendo, ela é formada por calcário, tá? Essa rocha já é uma rocha química. Calcário, pessoal, até vou escrever aqui para vocês, se vocês quiserem saber. Calcário, uma rocha sedimentar química, né? Que vem através da decomposição, através da sobreposição e acumulação de carapaças marinhas. Opa! Exoesqueletos, carapaças marinhas, tá? Então, onde tem calcário, a gente sabe que muito provavelmente há um tempo atrás teve um ambiente marinho, tá? Calcário é feito de carapaças marinhas. E aí, o que acontece, ó? Essa imagem está representando para vocês a chuva, né? Então, ó, quando a chuva... Opa, deixa eu trocar a cor aqui para azul, né? Quando a chuva chove aqui, ó, pessoal, ela vai penetrar no solo e aí ela vai, ó, penetrar na rocha calcária. E aí, à medida com que a água vai penetrando na rocha calcária, ela se mistura com o calcário. E aí ela vai tentar pingar aqui, né, nessa caverna, pessoal, e ela não vai conseguir porque ela vai se solidificar antes de pingar. E aí ela vai formar uma estalactite. Se esse pingo conseguir pingar ali embaixo, ó, tá de conta que ele pingou aqui, ele vai formar uma estalagmite. E pode acontecer das estalactites encontrarem as estalagmites, né, e formarem uma coluna, tá? Então, pessoal, uma rocha química, calcário, e outros exemplos, estalactite e estalagmite. Estalactite e estalagmite a gente encontra em cavernas de calcário, né? A composição é de calcita, é o nome do mineral que compõe a estalactite e a estalagmite. Ó. Então, ó, aqui uma foto. Estalactite é que vem do teto, vem de cima, tá? E a estalagmite é o pingo que conseguiu pingar. Então, a estalactite é o pingo que não conseguiu pingar e a estalagmite é o pingo que conseguiu pingar, certo? E aí elas podem, com o passar do tempo, se encontrarem e aí elas podem muito bem formar uma coluna, tá, pessoal? E isso que é muito interessante. Na região da Flórida, nos Estados Unidos, toda aquela região ela é muito plana. Toda aquela região ela é feita de calcário, tá? E é uma coisa interessante lá, que se formam o que nós chamamos de dolomitas, que são os grandes buracos que eles encontram na estrutura do solo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Não estou conseguindo achar a imagem que eu queria. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, isso são exemplos, ó. Esses buracos, às vezes, que se encontram, essas crateras, né? Desculpa, eu falei dolomita, não viajei, é dolina, tá? Dolina. Dolomita é um outro tipo de rocha. Desculpa, viajei. São as dolinas, tá? As dolinas, pessoal, são formadas em ambientes de calcário. Esses buracos que a gente vê aqui é porque existe uma caverna ali embaixo, a gente não sabia. E a água ela vai penetrando e desfazendo esses lugares. Obviamente, a gente pode ter imagens bonitas como essa daqui, ó. Isso aqui também é a formação de uma dolina, né? Fica legal. O problema é se tua casa está dentro daquilo ali, como aconteceu com essas pessoas aqui que tinham suas casas em cima de uma dolina. Bom, beleza. E aí, para... Opa! Eu vou falar do carvão daqui um pouquinho, tá, pessoal? Vou falar agora. Aproveitar que eu já estou falando, já vou falar agora. Ó, o carvão mineral, tá? Que é o tipo de rocha que a gente encontra, melhor, que é o tipo de rocha sedimentar orgânica, a gente tem 4 tipos de carvão, tá? Tem que imaginar o seguinte, ó. Esses são os quatro tipos: turfa, lignito, hulha e antracito, tá? 4 tipos de carvão. Carvão é uma rocha sedimentar orgânica, tá bom?
4 tipos de carvão. Turfa, ó, deixa eu até escrever para vocês aqui. Ó, com maior profundidade. Deixa eu trocar a cor. Ó, profundidade. Ó, pessoal, o antracito é um dos tipos de carvão que a gente encontra em maior profundidade, tá? E a turfa é o tipo de carvão que a gente encontra mais perto da superfície. Então, o carvão ele demora muito tempo para se formar, milhões, milhares de anos, tá? Quando ele está no início da sua formação, ele é uma turfa. Com o passar do tempo, essa turfa ela vai se transformar em lignito, depois em hulha e depois em antracito. Então, o antracito, ele, além de estar em uma maior profundidade, ele também é mais antigo, tá? Então, idade ou antiguidade, né? Quanto mais profundo é, mais antigo é. Então, o antracito é o tipo de carvão mais antigo e o de melhor qualidade. O turfa é o tipo de carvão mais recente e o de menor qualidade, tá? Então, ó, turfa, recente. Lignito já passou um pouco mais de tempo, hulha um pouquinho mais e o antracito mais ainda. Por que que um é melhor do que o outro? Porque o carvão é um combustível fóssil e a gente depende, pessoal, ou melhor, para utilizar o carvão, dependemos da quantidade de carbono que tem nesse carvão. Isso vai determinar o poder desse carvão, o poder calorífero do carvão, tá? Então, o antracito, ó, tem uma altíssima concentração de carvão. Ó, 96% do antracito é feito de carvão, enquanto o turfa é só de 20% a 30%. O turfa, que é o mais superficial, ó, tem mais umidade. Já o antracito tem menos umidade, tá? Então, turfa, lignito, hulha e antracito, né, em profundidade, tá bom? Então, carvão, esses 4 tipos. Importante, né, pessoal? O carvão do churrasco não é o carvão mineral. O carvão do churrasco é um carvão vegetal. É uma árvore, né, que a galera pré-queimou e vende para vocês no mercado para ficar mais fácil de fazer o churrasco que tu faz no final de semana, né? O carvão mineral, ele é assim, ó, pessoal. Ele é uma rocha, ele é mais duro, né? E aonde que nós encontramos carvão no Brasil? Pessoal, as áreas onde nós encontramos carvão no Brasil são principalmente aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul são as 2 principais regiões com concentração de carbono no Brasil. Se quiser escrever aí, ó, a maior reserva de carvão mineral do Brasil fica no estado do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Maior reserva de carvão está aqui no nosso estado. Mas a melhor qualidade se encontra no estado de Santa Catarina, aqui próximo a Criciúma, Lauro Miller, essas cidades que estão aqui entre a região litorânea e o Planalto de Santa Catarina. Né? Criciúma aqui é um exemplo. Ó, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, a gente tem o município de Hulha Negra. Hulha é um tipo de carvão. O carvão do churras vem só da cássia negra? Não. Os caras podem fazer o carvão do churras de outras árvores, mas a cássia negra é a mais fácil, né? Ela tem menos concentração de umidade. Não sei quais são as outras espécies arbóreas que eles fazem, mas não precisa ser só de acácia negra, tá? Ó, hulha negra, o tipo de carvão nômade de município do Rio Grande do Sul. Candiota, pessoal, na cidade de Candiota a gente tem uma termoelétrica que utiliza o carvão para produzir energia elétrica, né? Eu já visitei essa termoelétrica lá em Candiota. Charqueadas também aqui tem. Não sei se vocês se lembram, se vocês fizeram a prova da URGS do ano. A última prova da URGS. Onde caiu uma questão falando sobre um problema, uma questão de atualidades, um problema ambiental que o estado do Rio Grande do Sul estava para enfrentar, que era justamente a questão da criação de uma mina de carvão próximo a Porto Alegre, né? Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Caiu na prova da URGS isso, né? No passado estava se falando muito sobre isso. Uma empresa chinesa queria instalar uma termoelétrica, né, próximo a Porto Alegre, bem onde está meu mouse aqui, ó.
Bem onde está o meu mouse. Bem baixinho do O de Porto Alegre ali. Eles queriam criar uma zona de extração de carvão para produzir energia, produzir materiais através desse carvão. Só que a extração de carvão, pessoal, ela gera muito impacto para o ambiente. Ela gera muita emissão de poluentes para a atmosfera, ela contamina o solo, contamina a água, né? E aí instalar uma mina de carvão a 14 quilômetros de Porto Alegre, pessoal, ia prejudicar a cidade de Porto Alegre e a região metropolitana que depende dessas águas e desse solo, né, para sobreviver. Então, até algo que ainda não aconteceu, estava para acontecer, não me formei, confesso que eu não me informei mais sobre isso, não sei se conseguiu andar muito mais para frente, mas está enfrentando uma resistência popular a instalação dessa mina Guaíba, que se chama, né? Se tu não ouviu falar, depois procura no Google, mina Guaíba, que tem bastante informação sobre isso, tá? Então, essa região que encontramos carvão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É o chamado cinturão carbonífero brasileiro. É onde nós encontramos o carvão. A maior quantidade de carvão e a maior qualidade de carvão estão nos países do hemisfério norte, pessoal, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul temos alguma quantidade, não uma qualidade que nem no Santa Catarina, certo? Beleza. Então, terminamos as rochas. Lembrando, carvão, rocha sedimentar orgânica. Então, ó, terminamos elas, ó. Clásticas, arenito conglomerado, só pedaço de rocha. Orgânica, carvão, turfa, lignito, hulha, antracito. E as químicas, o calcário e a estalactite e a estalagmite. Olha o coronavírus. Então, finalizamos agora as rochas sedimentares. Para encaminhar a finalização da nossa aula, vamos falar das rochas metamórficas. Pessoal, rocha metamórfica. Para termos uma rocha metamórfica, a gente precisa de um metamorfismo. O que significa metamorfismo, tá, pessoal? Metamorfismo é a grande variação de temperatura e pressão. Então, imagina o seguinte, tanto a rocha metamórfica quanto a rocha sedimentar precisam de rochas pré-existentes para elas existirem, tá? A rocha sedimentar, ela depende do desgaste de outras rochas. Já a rocha metamórfica é diferente. Ela precisa que uma estrutura de rochas antiga, né, sofra uma grande variação de temperatura e pressão. E essa variação de temperatura e pressão vai metamorfizar uma rocha pré-existente, tá? Vai alterar a composição mineral dessa rocha. Então, imagina o seguinte, um granito da vida. Quando o granito sofre o metamorfismo, os minerais que compõem o granito, né, alguns deles vão crescer, outros vão simplesmente deixar de existir, vão ser destruídos, e aí o granito vai se alterar. Quando o granito sofre o metamorfismo, ele dá origem a uma rocha que nós chamamos de gneiss. O gneiss, né, é a metamorfização do granito. E aí eu retomo a pergunta do Caxambu ali, ó. Escudos cristalinos podem ser formados por outras rochas além do granito? Sim, e essa rocha é o gneiss. Então é o granito metamorfizado. Aqui está para vocês, ó. O granito teria essa aparência depois que ele sofre a metamorfose, ele vai se transformar em gneiss, tá bom? Ó, o arenito, pessoal, quando ele sofre metamorfização, ele se transforma num quartzito. O calcário se transforma num mármore. E aqui tá, aqui estão, vou circular até, vou até apagar isso aqui, vou circular. Quais são as duas mais importantes? As duas que podem aparecer em prova. É o mármore, tá? Essa aqui, o calcário que virou mármore, e o granito que virou gneiss, tá? Os morros do Rio de Janeiro são feitos de gneiss, certo, pessoal? Algumas outras estruturas também são feitas de gneiss. Então, sinalizei para vocês as duas principais. Tá, mas aonde vocês imaginam que pode acontecer um metamorfismo? Onde que uma rocha pode sofrer grande variação de pressão e temperatura para se metamorfizar? Então, a origem dessas rochas
está associada com a colisão de placas tectônicas, tá? Nas chamadas zonas de subducção, certo? As zonas de subducção, quando duas placas colidem, que nós teremos a chance de acontecer uma metamorfização, certo, pessoal? Então, a metamorfização, a rocha metamórfica surge numa zona de colisão de placas tectônicas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, mais ou menos como é que funciona. Zonas de subducção. Gravem isso, tá? Ó. Deixa eu voltar lá nas estruturas da Terra. Aqui, ó. Ó, pessoal. Uma zona de subducção é essa região aqui, ó, que eu vou circular. Aqui. Está acontecendo a colisão de placas tectônicas. Algumas dessas placas vão chegar tão perto do magma que ali elas vão sofrer a metamorfização. Então, zona de colisão de placas, ó. Essas regiões aqui. Por quê? Quando uma estrutura de rochas colide com... Quando uma placa tectônica colide com outra placa tectônica, vai acontecer o que nós chamamos de dobramento, tá? Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Peraí. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Imagina ó, que isso aqui é uma placa tectônica que está vindo para a direita. E essa aqui é uma outra placa tectônica que está vindo nessa direção, tá? Então, as duas placas tectônicas. Essa montanha só tem essa montanha, pessoal, porque ó, a estrutura de rochas dentro desse dobramento dessa montanha vai ficar dobrada. Então, imagina o seguinte, ó, eu estou apertando essas rochas e toda a estrutura de rocha vai sofrer o que nós chamamos de dobramento. Então, dentro dessa estrutura de rochas, ó, as rochas estão dobradas. Por isso que levanta um pedaço e forma uma cordilheira, tá? E aí, essas regiões aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho, são as regiões que vão chegar próximo ao magma, né? E vão se metamorfizar. Então, em zonas de subducção, em zonas de colisão de placas tectônicas, nós teremos a formação das rochas metamórficas. Importante, nós teremos a formação delas. Depois, as placas tectônicas podem ir para outros lugares, né? Podem soerguer essas estruturas e elas aparecerem em zonas onde já não são mais de colisão de placas. Então, elas surgem numa colisão de placas, mas com o passar do tempo elas podem aparecer em regiões de centro de placas, que é o caso aqui das rochas aqui do nosso país. Nós não estamos em limites de placas, mas aparecem essas rochas. Tanto rocha metamórfica quanto rocha magmática intrusiva são rochas muito antigas, tá bom, pessoal? Quando a gente vê esse tipo de rocha, a gente pensa em estruturas antigas. Certo, pessoal? Então, acho que eu falei mais ou menos as coisas que eu queria aqui com vocês. Vou um pouquinho mais para frente aqui. A nossa aula vai até às 11h05, 11h10, né? Não me lembro agora. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Para finalizar, ciclo das rochas. Todas as rochas podem se transformar em outras rochas. Ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui, ó. Uma rocha ígnea, se sofrer intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e a diagênese toda, né? Vai dar origem a uma rocha sedimentar. Se uma rocha sedimentar sofrer metamorfismo, dá origem a uma rocha metamórfica. Se uma rocha ígnea sofrer metamorfismo, dá origem a uma rocha metamórfica. Se uma rocha metamórfica sofrer intemperismo, erosão, transporte e deposição, vai dar origem a uma rocha sedimentar. Mas como que as rochas ígneas são envolvidas nesse processo? Se uma rocha, qualquer rocha, entrar em contato com o magma, e esse magma fundir essa rocha, ele vai dar origem à rocha ígnea posteriormente, quando acontecer um vulcanismo, tá? Então, as rochas ígneas, elas vão surgir do magma. São as primárias, a gente pode chamar. E as outras são mais rochas secundárias. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Estamos de boa?
eu tinha mais só isso para falar com vocês, que são as estruturas geológicas, tá? Mas para não tomar o tempo do professor Giovanni, que já deve estar entrando daqui um pouco aí, né? Eu vou... É o professor Giovanni que vocês têm agora, né? Se não me engano, é o professor Giovanni. Eu vou, de repente, parar por aqui para não invadir o tempo do professor Giovanni, tá? Mas na aula que vem, para finalizar toda essa lógica que a gente trabalhou, nós vamos trabalhar as bacias sedimentares, escudo cristalinos e dobramentos modernos. E aí nós vamos ver mais ou menos a época de formação de cada uma delas. Nós vamos ver aonde que nós encontramos elas no Brasil, tá? Quais são as regiões que nós encontramos elas, do que o Brasil é feito, se ele tem estrutura de bacia sedimentar, se ele tem estrutura de escudo cristalino e por aí vai. E aí, botei no finalzinho aqui algumas questões para serem testadas, tá? Ah, esqueci de colocar o gabarito. Antes de postar para vocês, eu coloco o gabarito, tá bom? Então, pessoal, nossa aula por hoje era isto. Agradeço a participação de vocês. Hoje foi um pouquinho mais participativo. Eu vi um meme, pessoal, que resume muito esse momento que a gente está vivendo, né? Na aula normal, o professor fica pedindo silêncio, e aí na aula EAD o professor fica pedindo, fale alguma coisa, por favor, fale alguma coisa. Né? Acontece isso, né? Nada como um dia após o outro. Então, pessoal, é isso. Né? Tô mentindo, né? Vocês estão rindo de mim, né? Mas é verdade isso. Né? Na aula EAD a gente fica pedindo para vocês falarem, e na aula presencial a gente fica pedindo para vocês ficarem quietos, né? O mundo não dá voltas, o mundo capota, né, pessoal? Então tá, muito obrigado. Boa semana para vocês. Mesmo eu não tendo terminado, eu não sei se eu postei isso para vocês já. Se eu não postei, eu vou postar agora, eu vou olhar ali no grupo, tá? E aí, se vocês quiserem, podem fazer esses testes. No mais, qualquer dúvida, vocês podem me chamar à vontade. Não sei se vocês viram no grupo, postei lá um material de questões de vegetação, né? Então, trabalhem aquelas questões lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, só me chamar, certo? Então, com essa me despeço. Desejo uma boa aula para o professor Giovanni. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa semana, meus queridos. Tchau, tchau e até mais. Não, qualquer coisa me chame, hein, pessoal? Não hesitem, tá? Pode me chamar à vontade, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.